Eu duvido você assistir esse vídeo e não sair dele com pelo menos uma ideia ou uma esteira de produtos inteira para o seu negócio ou para o negócio que você está pensando em montar aí para ganhar dinheiro na internet. Eu estou falando de produto e não de serviço, beleza? Porque serviço eu vou pensar que você já vende serviço, né, de alguma forma, ou vendendo o seu tempo mesmo, né, para outras empresas, ou tendo um negócio realmente que você vende serviço. Porque a ideia desse vídeo é essa aqui, ó. Eu vou te mostrar como construir uma esteira de produtos completa na prática para qualquer negócio usando um conhecimento que já existe. Então, no caso, eu vou falar muito de especialista aqui. O que é o especialista? É justamente essa pessoa que tem o conhecimento e que vende esse conhecimento em troca de dinheiro, né? Então, ela vende o conhecimento para pessoas que precisam desse conhecimento e pessoas que pagariam alguma coisa, só que ela pode vender esse conhecimento de várias formas, certo? E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu coloquei várias formas aqui. Eu vou mostrar primeiro essa parte aqui, ó. Então, na prática, para qualquer negócio, usando o conhecimento que já existe e transformar uma simples premissa em infinitas ideias de produtos e formas de monetizar esse conhecimento. Aí você vai falar, porra, infinitas ideias de produtos? Tem certeza? E aí, cara, eu vou te falar que é bem possível, viu? É bem possível porque aqui eu tô usando um método, um framework que ele simplesmente funciona. Você não me pergunta por que ele funciona, não me pergunta da onde que eu tirei ele, mas ele funciona e eu uso ele e vale a pena você, pelo menos, dar uma chance para ele. Então eu vou usar o nicho de finanças, né? Para ficar fácil da gente entender aqui todo o exemplo aqui do nosso... Eu vou montar essa esteira de produtos completa, né? Eu vou te explicar por que cada um desses produtos fazem sentido para a esteira em si. E aí eu vou usar o nicho de finanças. A premissa que a gente vai usar, né? Que a premissa é o que vai reger tudo. Todos os produtos, todos os conhecimentos, todos os temas desse nicho, dessa esteira que a gente vai fazer, tem a ver com a premissa. Tem que ter a premissa ali como núcleo. Então a premissa vai ser, você precisa saber controlar seu dinheiro para que outras pessoas ou instituições não controlem ele por você. É uma premissa que você vai olhar, porra, beleza, normal, né? Premissa padrão, realmente. A gente precisa saber controlar o dinheiro, pro governo não controlar pra gente, ou pra gente não simplesmente perder dinheiro, tipo, ganhar um dia e perder no outro e não saber nem pra onde foi o negócio. Então, essa premissa, ela engloba várias coisas, né? Concorda que tem várias coisas, não é só você, porra, saber gastar o seu dinheiro. Você precisa entender o que tá acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, como economizar em produtos, como, enfim, é uma gama de coisas, certo? E a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E aí, só para facilitar essa questão das premissas aqui, porque eu não vou voltar nisso aqui depois, para te ajudar a criar a premissa para o seu negócio, né? Para o seu nicho aí. Então eu coloquei aqui, ó, eu gosto de definir premissas que se conectam com um ou vários objetivos do meu público-alvo. Aí você vai saber quem é o seu público-alvo, né? Quem é o seu cliente ideal, sua persona, enfim, tem várias formas de falar isso. Mas tem que ser baseada em uma crença real do especialista. Ou seja, o especialista que está vendendo, né, que eu vou fazer hipoteticamente essa esteira de produtos para ele tem que acreditar nisso. Não é uma crença muito difícil de acreditar, né, porque, porra, é bem básico na real. Mas ele precisa acreditar de coração que isso aqui é verdade. E aí, dependendo da premissa que você for fazer, seja para o seu negócio ou para qualquer outra pessoa que você quiser fazer isso, ela precisa acreditar no que ela tá falando, né, porque isso aqui, cara, é muito importante. Isso aqui vai reger tudo, vai ser o motivador de tudo aqui, beleza? Então é realmente essencial a gente ter essa noção aqui, a gente criar uma premissa que faça sentido. Mas premissas podem nascer de problemas ou dores também. O ideal é só saber como estruturar ela de uma forma que faça sentido e que não seja tão clichê e chata, certo? Então, você pode até falar que, porra, é meio clichê, né? É meio clichê e meio chata essa premissa aqui. Mas ela faz sentido, então é isso que importa. Agora eu vou dar um exemplo aqui de premissa para nicho de espiritualidade, né? Só para dar outros exemplos aqui e depois eu vou dar o exemplo de nicho de planta. O principal motivo, o nicho de espiritualidade, tá? O principal motivo para tantas pessoas continuarem sofrendo e tendo dificuldades persistentes na vida é por não valorizarem o suficiente a própria espiritualidade. Isso aqui já é um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, né? Principalmente para quem não acha que espiritualidade é uma coisa importante na vida e para pessoas que sabem que elas colocam muito mais importância para coisas materiais do que para coisas espirituais, subjetivas. Esse tipo de pessoa vai olhar para essa frase e vai pensar, pô, que bobagem, que não sei o que, espiritualidade e tal, não precisa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar a minha família, sabe? Esse tipo de gente que pensa que o mundo material é realmente uma coisa super importante, é a coisa mais importante que a gente tem aqui, né? A nossa sobrevivência. Mas beleza. Enquanto outras pessoas, né, que já acreditam nisso, elas vão olhar e pensar, beleza, tá, tudo certo, eu acredito nisso, eu sei que é o principal motivo e tudo mais, eu sei que a minha vida poderia melhorar se eu focasse mais em espiritualidade. Então, é uma frase que separa as pessoas. É uma frase que ela é capaz de segregar as pessoas, até porque tem a ver com religião,
várias coisas que são capazes de fazer isso, né? De separar as pessoas nas opiniões delas. Mas, mais importante que isso, é uma frase que mostra qual que é a opinião do especialista, da pessoa que tá ali por trás disso. Então, já resume muito bem o que ele pensa de fato e tudo que ele faz vai ter isso aqui como base, né? Como objetivo. Agora, outro exemplo de premissa aqui no nicho de planta, né? Peguei um nicho bem, bem diferenciado aqui pra você ver que não é só possível de fazer com nichos muito, muito fáceis assim, né? Tipo de finanças, relacionamento, ganhar dinheiro, essas coisas. Então, o nicho de planta, né? Plantas são ferramentas da natureza para nos manter saudáveis de corpo, mente e espírito. Quanto mais próximos estamos da natureza, melhor fica a nossa vida em todos os aspectos, tá? Então, é parecido com espiritualidade, né? Porque a premissa tem que ser uma coisa forte. Não pode ser uma coisa, eu gosto de planta porque é verde, e verde é uma cor da natureza, e natureza me deixa tranquilo. E aí quando eu, enfim, já ia falar um negócio que já ia acabar com o meu vídeo aqui. Mas tem que ser uma frase forte, né? Tem que ser uma coisa que faça sentido de ser o núcleo de um negócio, de ser um núcleo de algo que você está construindo para ganhar dinheiro, né? Para conseguir entregar soluções para as pessoas, né? Para conseguir mostrar o seu conhecimento em uma área e que esse conhecimento seja de fato de valor, né? Que as pessoas valorizem o conhecimento. Então tem que ser um negócio realmente que pega mesmo, né? Então essa frase aqui, pro eixo de plantas, né? Para alguém que, por exemplo, ensina... É que eu não vou dar os exemplos de produtos aqui, né? Mas, sei lá, para alguém que ensina a pessoa a plantar, plantar em casa, fazer hortinha em casa, sabe? Ou pessoas que te ajudam a escolher as melhores plantas para cada tipo de ambiente, sei lá, coisas do tipo, ou para pessoas que te ensinam a viver melhor com planta, não sei. Mas enfim, o nosso foco aqui é no nicho de finanças, então a gente vai começar explicando primeiro qual que é cada etapa dessa que ela tem um objetivo nessa estrutura, né? Nesse funil. Eu vou mostrar vários exemplos de produtos aqui, tá? Mas eu quero que você entenda que se você pegar o fundamento de cada coisa que eu falar aqui nesse vídeo, você consegue criar produtos para qualquer nicho, de verdade mesmo, porque eu comecei a fazer esse mapa mental aqui e eu fiz isso aqui em 30 minutos, porque eu fiquei pensando ali nos produtos e tal, eu não usei IA para me ajudar, por incrível que pareça, você pode acreditar ou não, mas se você não acreditar, enfim, tanto faz, porque eu não usei IA para fazer isso aqui, eu fui da minha cabeça, porque é um nicho que eu nem entendo direito, só fui indo assim, por quê? Porque tem um framework na minha cabeça que simplesmente faz sentido, que funciona, então é isso que eu vou te mostrar aqui, porque esse framework ele tá nivelado, né, tem essas fases aqui, ó. Então, primeiro, entender. A pessoa vai buscar entender o tema, entender os temas mais importantes da premissa. Depois ela vai decidir, você vai ajudar ela a decidir. Depois você vai ajudar ela a executar. Depois você vai ajudar ela a acelerar o processo, né, dela chegar em algum objetivo. Depois você vai ajudar ela a dominar aquele assunto. Depois você vai ajudar ela a delegar aquilo ali, né, já vou chegar nisso também. E depois, não é a pessoa que vai fazer alguma coisa, é você que vai fazer como especialista, porque depois do delegar, não tem mais o que a pessoa fazer, tipo, você já tá fazendo por ela. Ela já delegou pra você, pro especialista que sabe fazer melhor que ela. Depois é você que vai escalar. Você vai escalar toda essa esteira aqui, toda a possibilidade de você ganhar dinheiro com o seu conhecimento, você vai escalar no nível máximo possível. Então, eu vou chegar nisso depois. Certo, vamos começar a entender então. O que você vai fazer pra pessoa entender? Vamos lá. Nicho de finanças. Primeiro, tudo nasce de um porquê, né? Tudo nasce por um porquê. Tudo tem que ter um objetivo por trás, né? Toda ação tem que ter um objetivo. Se não tiver um objetivo, você simplesmente não tem por que fazer as coisas, né? Não tem motivação para fazer nada. E porquês geralmente são ou estão atrelados a problemas que a pessoa passa no dia a dia, mas também podem ser motivações, objetivos, aspirações e coisas do tipo. Vamos lá, o ideal, né? O principal aqui mostra por que fazer. Tá, então por que eu preciso buscar controlar o meu dinheiro para instituições não controlarem por mim? Por causa da reforma tributária, por causa dos impostos, por causa dos juros compostos, por causa da inflação, por causa da desvalorização da moeda, certo? Esses são alguns temas aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, porque a reforma tributária pode deixar o seu patrimônio em risco, não sei o que lá, tal. Eu poderia fazer isso, mas eu quero que fique fácil de você entender aqui, porque sabe quando a galera fala, se você já buscou ganhar dinheiro na internet ou criar conteúdo no geral, você já deve ter visto que a galera fala muito sobre linha editorial, certo? Linha editorial são temas de conteúdo que você pode criar conteúdo em cima daquele tema. Então eu quis colocar só nessas poucas palavras aqui para mostrar que essas são as linhas editoriais. Os porquês são as linhas editoriais que você vai falar sobre. E cada um desses temas, cada um desses porquês, eles estão atrelados a o quis. Ensina o que fazer. Todas as etapas, né? Todas as colunas aqui do funil, elas vão ter essa estrutura que vai ser, primeiro, alguns insights aqui, alguns bullet points em cima, que são comentários que eu quis fazer, né? Pra meio que complementar o que tem aqui no conteúdo. Aqui embaixo, né? Esse texto em cima aqui é o tipo de produto, vamos dizer assim, ou o tipo
tipo de conteúdo, se você pode vender ou não. Então aqui no caso, o porquê tem que ser conteúdo orgânico, a pessoa precisa, é totalmente topo de funil, né, de você falar por que a pessoa precisa fazer alguma coisa. É óbvio que você não vai conseguir que a pessoa compre uma coisa de você antes dela entender o porquê comprar, o porquê buscar aquela solução, certo? Porque ela não sabe nem que problema que ela tem, ela não sabe o problema que ela tem, né? Então se a gente voltar lá nos níveis de consciência do Gene Schwartz lá, a gente vai entender, né, que primeiro a pessoa não sabe nem que tem um problema, depois a pessoa entende que existe um problema, depois a pessoa busca a solução, depois ela busca uma pessoa que entrega a solução, depois acho que a marca, né, busca a marca, enfim. Então beleza, ó, embaixo aqui vai ter o principal, né, o tema principal, e embaixo vai ter as ideias que eu pensei, né, com base no nosso nicho de finanças. Próximo passo então, depois do porquê, tem que ter o que, né, que você vai ajudar a pessoa a decidir o que fazer. Então você vai ensinar o que fazer. Se os porquês realmente forem problemas, os o quês são basicamente como resolver. Então como resolver os problemas. Aqui no caso são problemas, né, que imposto é um problema, juros compostos é um problema, inflação é um problema, desvalorização da moeda é um problema, reforma tributária é um problema. Mesmo quando não for um problema, necessariamente, tá? Você vai colocar como se fosse um problema, porque a pessoa ela precisa entender que, cara, tem alguma coisa ali acontecendo, certo? Ela precisa resolver alguma coisa. Então, as pessoas, no caso do Brasil, elas sabem que tudo isso aqui são problemas e muito mais, né? Mas eu quis colocar só esses exemplos aqui, mas é uma coisa que você não precisa explicar muito. Tipo, a pessoa vai bater o olho, ela vai saber que são problemas. Mas tem nicho que a pessoa não vai saber necessariamente, né? E para ela descobrir que aquilo é um problema, você precisa ficar batendo sempre nessa tecla aqui, que é o conteúdo de topo de funil. Por isso que os nichos que mais vendem são justamente os nichos que os porquês são muito claros, igual ganhar dinheiro, né? Que são porquês que estão atrelados com o nosso instinto, com a nossa natureza. E aí, o como resolver é diferente de como fazer. Aqui você só vai mostrar para a pessoa que existe uma solução para o problema que ela tem. É diferente de como resolver e como fazer. Como resolver vai chegar mais para frente. Então, esse aqui tem que ser também conteúdo orgânico, tá? Você precisa mostrar o que fazer para a pessoa, você precisa ser o guia da pessoa, né? Naquele tema que tem vários problemas, você precisa guiar a pessoa para entender por que ela tá fazendo aquilo, porque às vezes você colocou aquilo na cabeça dela, então você precisa guiar ela para resolver agora aquele pepino que você colocou na cabeça dela. Não que seja um problema, né? Porque você mostrou um problema que existe na vida dela, que ela precisa resolver. Ela pode resolver ou não com você, na situação ali, mas você precisa obrigatoriamente mostrar o que a pessoa precisa fazer para resolver aquilo. E isso eu acho que tem que ser de graça, né? Claro que você pode também criar produtos para vender o quê, mas eu prefiro sempre conteúdo orgânico, porque é fundo de funil, né? E esses conteúdos de fundo de funil, eles são estratégicos também. Eu vou chegar no como fazer aqui, que também são estratégicos, mas aqui você consegue, por exemplo, aqui eu vou, né, olhando aqui os dois, então tem o porquê e o quê. A reforma tributária, impostos, juros compostos, inflação, desvalorização da moeda. Como que eu resolvo isso aqui, né? Quer dizer, o que eu faço para resolver isso aqui? Eu vou aplicar em ativos, eu vou falar pro pessoal, aplique em ativos que rendem acima da inflação. Compre mais ativos do que passivos. Tenha múltiplas fontes de renda. Diversifique seus investimentos. Gaste menos do que ganha. Saiba usar o cartão de crédito. Se cerque de pessoas com boas condições financeiras. Isso tudo aqui eu coloquei, né? Eu listei com base nesses problemas aqui. Como resolver essas partes aqui, tá? E como controlar melhor o meu dinheiro do que outras pessoas de fora que não tem nada a ver com o meu dinheiro, né? Que eu não deveria dar o controle do meu dinheiro para elas, certo? Então tá tudo baseado nisso. E o mais legal é que esses o quês, eles vão gerar todos os produtos. Na verdade, tudo, né? Tudo nasce de um porquê, como sempre, mas esses o quês aqui, eles vão te dar muito mais clareza de como que você pode criar produtos para vender o seu conhecimento. Então vai surgir tudo daqui. Então beleza, eu coloquei aqui zero, né? R$0, conteúdo orgânico. Bora pro como fazer. Então você vai depois ensinar como fazer, você vai ensinar a pessoa a executar alguma coisa. Então ela vai juntar o porquê, tá? Entendi o porquê, entendi o que eu tenho que fazer, agora como que eu tenho que fazer, né? Como que eu tenho que resolver esse problema. Aqui sim você começa a aprofundar em como resolver de fato o problema que a pessoa tem. Você pode criar vários mini produtos ensinando como resolver os problemas, mas é essencial que você sempre esteja criando conteúdos orgânicos sobre esses temas também. Então aqui já começa a entrar nos produtos, né? Já começa a entrar em você conseguir cobrar pelo seu conhecimento, né? E criar produtos que a pessoa vai comprar, mesmo que sejam baratos. Então, ensina como fazer conteúdos estratégicos e ou produtos baratos. Por que coloquei conteúdo estratégico, tá? Porque esses conteúdos estratégicos, eles podem justamente ser um conteúdo que você vai vender, né? Diretamente o conteúdo. E também pode ser um conteúdo estratégico no sentido de você conseguir colocar ele no mercado de graça, conteúdos orgânicos, que vão servir para vender os produtos baratos, né? Você deve ter visto já workshops, você deve ter visto aquelas aulonas, né, que as pessoas fazem, ou uma série de aulas resolvendo um problema específico e depois, no final da aula, a pessoa faz uma chamada, né, faz uma oferta e vende alguma coisa. Então, é nesse sentido de conteúdos estratégicos que eu falo. Então, como escolher bons investimentos em época de crise? Aqui você pode ver que tá tudo atrelado a esses aqui, ó. Então, por exemplo, aplique em ativos
ativos que rendem acima da inflação, para resolver o porquê aqui que é da inflação, né, que eu falei, ó, inflação, tal, tudo isso aqui. Então, para fazer isso, né, como que eu resolvo isso? Como que eu aplico isso? Como escolher bons investimentos em época de crise? Isso aqui é tudo tema de vídeo, tá? Tema de vídeo, tema de conteúdo, isso aqui já tá pronto, assim, o tema, o título, né? Como e onde encontrar bons ativos para comprar? Como fazer renda extra de forma honesta? Diversifique seus investimentos. Como criar uma carteira de investimentos na prática? Gaste menos do que ganha. Como economizar no dia a dia? Saiba usar o cartão de crédito. Como economizar usando o cartão de crédito? Se cerque de pessoas com boas condições financeiras. Onde achar grupos com pessoas, entendeu? Então, ou, sei lá, como participar de grupos de pessoas que têm boas condições. Enfim, coloquei aqui porque depois eu vou colocar o produto comunidade, que é um produto muito importante também em qualquer esteira de produtos, né? Principalmente hoje em dia. E aí, aqui, ó, a faixa de preço que você pode cobrar por esses produtos, né? Por esses conteúdos de como fazer alguma coisa é de 0 de graça até R$47. Na minha opinião, tá? Isso aqui tudo vai ser na minha opinião, então você pode bater tipo de produto aqui que você pode cobrar muito mais ou muito menos, né? Dependendo ali, depende de muita coisa, mas no geral, essa é a minha opinião, assim que eu tô vendo o mercado hoje em dia, então você pode seguir ou não a minha ideia aqui, beleza? Então, passando aqui de executar, né? Então a gente já explicou, a gente já ajudou a pessoa a entender o problema, já ajudou a pessoa a decidir o que fazer para resolver o problema, já ajudou a pessoa a como que ela executa, o que ela pode fazer na prática, né? E como que ela vai fazer na prática. E agora bora partir pro acelerar. Então, como que ela vai acelerar esse processo dela de execução aqui que ela vai ter que fazer, né? Para resolver aquele problema ou aqueles problemas. Entrega as ferramentas necessárias para fazer com menos esforço. Aqui no caso vai ser produtos baratos que resolvem uma dor latente. Para cada como é possível criar um produto barato e aplicável que torna o como possível. Essa parte aqui é a mais importante. Não, daqui a pouco eu falo isso. Aqui sua criatividade pode ir longe, já que a IA facilitou muito a criação de soluções práticas, mesmo por pessoas sem conhecimento técnico. Justamente isso que eu quero falar aqui, mas eu vou primeiro dar as ideias de produtos aqui. Isso aqui eu acho que é ouro, tá? Porque isso dá uma visão do que você pode fazer para qualquer nicho possível. Isso aqui realmente é uma coisa que, se você entende, você vai longe assim na esteira, e é justamente onde as maiores oportunidades estão. Para mim, as maiores oportunidades de produtos digitais estão aqui e provavelmente vão continuar, tá? A gente já teve a época das mentorias, já teve a época dos e-books, já teve a época dos cursos, e no momento a gente está aqui, a gente está no acelerar, a gente está nas ferramentas práticas que a pessoa pode usar, que você pode entregar para a pessoa para ela acelerar a execução dela. Então, ideias de ferramentas para nicho de finanças. Micro SaaS ou agentes de IA que analisam o mercado, faz comparações e sugere bons investimentos, que ligado com como escolher bons investimentos em época de crise. Lista, aqui eu vou falar só de produtos agora, tá? Lista das melhores corretoras de investimentos ou plataformas de compra de ativos. Aqui eu coloquei o como fazer, era como e onde encontrar bons ativos para comprar, ligado aqui. Como fazer renda extra de forma honesta. Você mostrou para a pessoa como fazer isso, mas você não entregou a ferramenta. Qual que é a ferramenta? Lista de ideias de negócios validados para fazer renda extra na internet, com base na sua opinião, com base na sua expertise, com base no que você sabe que funciona. Produto, grupo no Telegram com atualizações e dicas personalizadas de investimento. Como fazer era como criar uma carteira de investimentos na prática. Então você entende que cada produto, cada como fazer, tem um produto atrelado, ou pode ter um produto atrelado. Você consegue criar um produto para cada como, para cada solução, para cada ideia que você entrega na sua premissa ou nas ideias de conteúdo que você faz. Como fazer, né? Como economizar no dia a dia. E aqui eu coloquei, né, a ferramenta lista de produtos que são mais baratos comprando pela internet do que no mercado. Vai falar que você não compraria isso aqui. Vai falar que você não compraria uma lista de produtos que, se você começasse a comprar na internet, você ia economizar do que comprando no mercado. Além de você economizar tempo comprando no mercado, você ia economizar dinheiro. Vai falar que você não compraria um negócio desse, de uma pessoa que sabe, de uma pessoa que já estudou isso, de uma pessoa que, tem realmente a expertise, o conhecimento disso. O como fazer era como economizar usando o cartão de crédito. E aqui, a ferramenta que eu criei para resolver isso, aplicativo que notifica a pessoa quando passar de 75% do limite do cartão, entre outras coisas, né? Claro que você não vai vender uma ferramenta que faz só isso, porque tem banco que faz isso já, mas, enfim, só para dar um exemplo. E aqui eu liguei, né, comunidade de pessoas com o mesmo objetivo de ter liberdade financeira. Então, comunidade é aquele padrão, né? A comunidade, geralmente, ela não é um produto por si só. É difícil de você ver alguém vender uma comunidade e só isso. A pessoa geralmente atrela a comunidade a alguma outra coisa, algum outro produto, talvez um curso, coisas que a comunidade vai complementar. Pode até ser um SaaS, inclusive, né? Eu já vi ferramentas que o pessoal vende como comunidade também, então tem várias formas de fazer isso. Mas a comunidade é bem importante atualmente. E aí, a questão da variação de preço, né? R$17,97 eu coloquei aqui. Mas, nesse núcleo aqui do acelerar, né, das ferramentas, cara, é bem variável, é mais variável que isso.
quis colocar aqui para dar uma estrutura, para dar uma base melhor para você entender até onde você pode chegar, né? O que dá para fazer com esse tipo de ferramenta aqui, mas a verdade é que dá para ir muito mais longe. Inclusive tem tipos de tem assinatura também, né? Tem pagamento único que você pode vender, tem assinatura mensal, anual, tem por crédito se for uma IA, né? Se for um agente de IA, então tem várias coisas, não tem como colocar um preço padrão aqui, modelinho, justamente porque é muito variável, né? Mas beleza. Bora para dominar então. Você vai ajudar a pessoa a dominar os princípios, os temas, e aí sim a gente volta para cá. Você vai achar estranho que dominar tá aqui depois de decidir executar e acelerar. Mas é porque, por causa disso aqui, ó. Hoje em dia, mais do que nunca, é opcional você criar um produto de fundamentos. Lembra que domina os princípios e fundamentos. Você vai ajudar a pessoa a fazer isso de forma técnica e aprofundada. Então você vai usar, aqui sim, você vai usar o seu conhecimento e passar o seu conhecimento de forma nua e crua para a pessoa, para ela entender o que você sabe. Para ela meio que entrar na sua cabeça ali e praticamente virar um clone seu, entendeu? Claro que isso é exagerar também, né? Mas eu já vi especialista vendendo formação, já vi especialista vendendo, escola, né? Que montou uma escola. Depois de tantos anos fazendo aquela mesma coisa e vendendo curso, vendendo um monte de coisa, a pessoa montou uma verdadeira formação, uma faculdade sobre aquele tema, sobre aquele nicho. Então, realmente, essa ideia é viável até, de você, cara, entregar tudo que você tem de conhecimento pra pessoa virar um mini você, assim. Mas ainda não é mentoria, tá? Ainda não é mentoria, apesar de parecer, a gente tá falando de curso e e-books, conteúdos que entregam o domínio do assunto. Outro insight aqui, outro bullet point aqui importante a gente saber é que produtos desse tipo servem principalmente para construir sua autoridade e credibilidade na internet. Você confia muito mais em alguém que escreveu um livro de 300 páginas sobre um assunto do que em alguém que publicou 300 reels no Instagram sobre o mesmo assunto. Quando você precisa escolher entre um profissional e você vê que um deles escreveu um livro sobre aquilo e o outro não escreveu um livro e só faz conteúdo na internet, você, obviamente, você vai contratar aquele, ou, enfim, comprar o curso daquele que tem um livro, que tem um curso, que tem alguma coisa que ele mostra que ele sabe daquilo. Então, mesmo que a pessoa não compre o seu curso e não entenda o que você está passando ali, não entenda o seu conhecimento, não se aprofunde de verdade nos fundamentos e nos princípios que você ensina, a pessoa só de ver que você tem um curso, só de ver que você tem um treinamento completo, só de ver que você tem um livro publicado na Amazon, ela já começa a te olhar com um olho diferente, né? Com uma visão diferente. Então, isso aqui é interessante, é importante de ter também. Não que a gente não tá descartando isso aqui, apesar de ter falado que hoje em dia a IA já consegue fazer isso e tal, mas é importante você ter sim um curso, um e-book e tal. Mas eu sempre gosto de atrelar esse tipo de treinamento, esse tipo de produto aqui com outras coisas, tá? E essa parte das ferramentas, essa parte do acelerar aqui é justamente onde você vai fazer essa atrelação, tá? Quando você vai fazer essa conexão, porque pensa, literalmente qualquer tipo de produto que tá aqui dentro, eu consigo atrelar com um curso de finanças, ou de investimentos, ou de renda extra. Poderia até, repetir aqui tudo e fazendo as conexões, mas, cara, você sabe que é possível, se quiser você dar um print aí, ó. Grupo no Telegram, curso tá suave. Lista de produtos que são mais baratos comprando pela internet do que no mercado. Consigo colocar como bônus lá do curso. Aplicativo que notifica a pessoa quando passado de 70 segundos de limite. Cara, isso aqui até conseguiria sim, eu conseguiria só dar um teste grátis, por exemplo, né? A pessoa compra o curso e tem um teste grátis do aplicativo de, sei lá, um mês, 14 dias. Também dá pra atrelar. Comunidade, essa aqui é a que mais dá, que eu já dei o exemplo, né? Que você deixa a pessoa entrar na comunidade enquanto ela tá no curso também, né? Enquanto ela tá pagando o curso, sei lá, porque os cursos eles têm validade de 1 ano, né? Então, enquanto a pessoa estiver ali dentro da área de membros do curso, ela vai ter também acesso à comunidade. Então, muito tranquilo de fazer isso também. E aí, variação de preços, 47 a 497 para curso e para e-book. Aí tem uma questão, né? E-book não passa de 97, só que você tem que ter em mente, né? Porque realmente é difícil você vender um e-book, cara. Se for um livro físico, beleza. Se você colocar na Amazon ali, beleza. Mas eu tô pensando em e-book porque é mais fácil de você criar, é mais fácil de você vender, né? Quem vai vender livro é quem já tem mais experiência, né? Quem tem mais dinheiro também, né? Pra investir, porque lançar um livro é difícil e é caro. Já o curso depende bastante dos bônus e o nível de proximidade que o aluno tem com o especialista, por isso é bem variado. Então, tem gente, né? Tem especialista que faz os cursos, só que ainda assim dá um certo nível de proximidade ali com a pessoa que comprou o curso, né? Com o aluno. Então, coloca ali uma comunidade que o especialista tá toda semana ali, mandando áudio, mandando não sei o que, mandando texto, mais conteúdos grátis ali na comunidade. Dependendo desse nível de comunidade, de proximidade, você pode sim ir aumentando com o tempo, mas lembra que curso por si só é uma coisa que você vai ter um pouco de dificuldade de vender sozinho, né? Então, por isso que eu falei para você atrelar com outras ferramentas, com produtos baratos que resolvem uma dor latente, porque a pessoa ela vai ter mais motivos. Quanto mais motivos você dá para uma pessoa comprar um produto, ou seja, quanto melhor a oferta for, mais você vai vender, né? Isso aí é padrão. Então, beleza, você ensinou a pessoa a dominar aquele
tema, então dominar o tema de finanças, o nicho, agora você vai ajudar a pessoa a delegar. E é você que vai estar ali para fazer pela pessoa. Então você vai fazer pela pessoa. Aqui a gente consegue vender serviços de implementação, consultorias e em parte mentorias. Porque a mentoria é como se fosse um curso, só que produtizado. Como se fosse um curso, só que é você dando o curso, né? Então você está acompanhando a pessoa de perto e você está usando o seu conhecimento, a sua expertise para resolver os problemas específicos da pessoa, né? Então a mentoria é basicamente isso. Agora a consultoria aí sim é quando você entra, geralmente consultorias são vendidas B2B, né? Empresa para empresa, mas também existem consultorias de B2C, um pouco mais difícil de achar, né? Mas dá para fazer também. E a consultoria aí sim é um tipo de serviço de implementação. Você vai entrar na vida da pessoa, você vai entender o que ela tem. Também faz parte de uma venda consultiva, você precisa entender qual que é o problema principal da pessoa. Então aqui a palavra que define é personalização. Não importa o que você for vender, o importante é que seja especificamente para resolver o problema da pessoa diretamente. O que muita gente erra quando faz mentoria, né, quando cria mentoria, é justamente achar que é um curso. Achar que é um curso um pouco mais gourmet, né, um curso gourmet. Mas cara, não é. Você realmente entrar ali e você entregar uma coisa personalizada para a pessoa, uma solução personalizada. Então ela te pagou para isso. Só que ela tem essa questão aqui, ó. Muitas vezes quem ainda não construiu autoridade e credibilidade tem dificuldade de vender esse tipo de serviço, já que a pessoa não compra a solução em si, ela compra você, sua expertise, seus conhecimentos na área, sua experiência, seus erros e seus acertos. Ou seja, se a pessoa quisesse só um curso, ela compraria o seu curso. Se a pessoa quisesse, sei lá, a expertise de uma pessoa, ela faria a mentoria de outra pessoa. Se ela comprou a sua mentoria, é porque ela quer a sua expertise, ela quer a sua experiência, o que você passou na vida, os problemas que você resolveu, que tem a ver com o tema, tem a ver com o nicho, tem a ver com os problemas que a gente colocou aqui nos porquês, né? Então ela te comprou, né? Ela comprou você, ela comprou um tempo com você, ou vários tempos com você, né? Porque tem mentoria que dura muito, né? E aí, com base no resultado da pessoa, ela vai continuando ali te pagando e vocês vão vivendo felizes para sempre, porque é um tipo de produto, um tipo de entregável, um tipo de serviço que você consegue continuar muito tempo com a pessoa, né? Então tem um lifetime value muito grande com o seu cliente. Então, ideias de mentorias aqui, né? Ou de consultorias, ou de serviços que você pode fazer, né? Que a gente pode fazer para o nicho de finanças. Primeiro, eu vou ser seu conselheiro pessoal de finanças e investimentos. Então, o especialista ali em finanças, ele vai entender que a pessoa, cara, tudo. Nesse caso aqui eu coloquei tudo, né? Mas aqui eu dei uma especificada melhor, que é eu vou construir uma carteira de investimentos à prova de crise para você. Então, é uma pessoa que ela manja muito de finanças, ela manja muito de investimentos e de ativos do mercado que são seguros para quando tá com uma inflação muito alta, para quando o mercado tá meio, sabe, tá meio capenga, assim, as pessoas estão meio desacreditadas do que tá acontecendo e tal. Então, se você for alguém assim, se você tiver um conhecimento, uma habilidade desse tipo aqui mais específica, você pode vender uma consultoria dessa, porque a pessoa ela vai pagar com gosto, porque ela vai te pagar um valor, só que ela vai economizar, às vezes, o dobro, o triplo, o quádruplo do valor, né? Pensando nesse nicho que a gente tá fazendo. Outra ideia aqui, eu vou analisar o fluxo de caixa do seu negócio para identificar gargalos e sugerir melhorias. Isso aqui é mais voltado para B2B, né? Então, finanças é tanto um nicho que funciona para consumidor final, né? De pessoa para pessoa, ou B2C ou B2B, né? Então, tem que usar esses exemplos aqui também que são mais gerais. Mas também funciona, né? Então, você vai basicamente entrar na empresa da pessoa, se você manjar muito de gestão financeira, gestão de empresas, gestão de pessoas, você entra ali, analisa tudo. Pode ser até uma venda meio temporária, assim, sabe? Meio pontual, sabe? Que você vai fazer uma consultoria pontual, assim. Você vai entender os gargalos, os problemas que a pessoa está passando ali no caixa da empresa, né? Não sobra caixa, apesar dela, sei lá, ter bastante cliente, acaba não sobrando caixa no fim do mês e acaba o mês no vermelho. E aí você vai e ela não entende por que isso. E ela quer usar o seu conhecimento, a sua expertise para fazer isso, né? Você entende que tudo que está aqui com um produto, com outros produtos que estão aqui pro lado, né? Com um curso, com uma ferramenta, a pessoa não consegue ter essa noção. Apesar de que tem ferramenta que você consegue criar com a sua expertise, que consegue sim fazer uma análise e entregar uma solução boa para essa pessoa, que é o caso das IAs, né? Por isso que eu falei, para mim as maiores oportunidades de produtos digitais estão aqui, em ferramentas, em acelerar, porque a IA ela chegou para acabar com tudo, irmão. Você consegue criar qualquer tipo de solução específica que a pessoa precise, e as melhores soluções são justamente as específicas. Então imagina você criar, sei lá, uma ferramenta dessa aqui, ó, uma IA que a pessoa ela manda um print do dashboard, sei lá, manda as planilhas financeiras da empresa dela, e a IA, ela com a sua expertise instalada nela, não pode ser uma IA generalizada, com a sua expertise, ela analisa tudo que tem ali na planilha ou no dashboard, e ela fala para
pessoa, eu percebi esse gargalo aqui, eu percebi esse problema, você gastou mais do que você ganhou nesse mês aqui, você fez um empréstimo nesse mês que você não precisava, porque no próximo mês você ia fechar com um cliente que ia te pagar o mesmo valor, enfim. Né, analisar nesse quesito, porque, cara, você pode ser o mais louco com dados possível. Sempre vai ter alguma coisa que você não vai ver. E uma IA pode ver, porque uma IA tem muito mais rápida, né? Muito mais eficiente do que a gente. Pelo menos nesse caso de dados, né? Então, isso aqui a gente pode sim. E poderia ser um complemento também, tá? Você poderia vender uma mentoria e poderia vender uma ferramenta dessa também, pra pessoa conseguir ter um suporte ainda melhor, pra você automatizar o seu suporte, né? Porque o maior gargalo desses tipos de serviços que são personalizados e tem uma proximidade maior com o consultor, né, com o especialista, é justamente a questão do suporte. A pessoa, ela pode ter um problema ou outro ali e, cara, ela pode te chamar no WhatsApp, tipo, 11 horas da noite, meia-noite, você vai estar dormindo, ou você vai estar deitado já, quase dormindo, e a pessoa vai te chamar para resolver um problema. Você vai ter que fazer, porque geralmente o suporte é 24 horas, né, esse tipo de mentoria aqui, porque a pessoa vai te pagar uma bolada. Eu coloquei aqui, inclusive, não uma bolada, eu coloquei um valor bem irrisório, né, para um tipo de serviço desse, porque depende muito do seu valor por hora, experiência e autoridade que você já tem construído no seu mercado. Então aqui não tem como eu coloquei 997 mais, né? Porque, cara, é até infinito, assim. Eu já vi gente que vende mentoria por 100 mil, 120 mil. É um negócio, assim, absurdo, porque são mentorias que entregam um valor absurdo também. O preço tem que ser absurdo, né? Tem que seguir ali o padrão, certo? Só que uma coisa que eu percebo é que você não precisa ser um melhor cara do seu nicho para criar uma mentoria, para vender uma mentoria. Você simplesmente precisa saber fazer o que você está falando que você sabe fazer. É só isso, você vende o serviço. Então você não vai vender com o nome de mentoria, consultoria. Você pode até vender consultoria. Você pode fazer consultoria. É que mentoria tem uma estrutura um pouco diferente, né? Que as pessoas já estão acostumadas. Mas consultoria é um serviço. É basicamente uma coisa que você entra ali, você faz uma venda consultiva. Por isso que o nome é venda consultiva, porque você entende a dor da pessoa e você sabe como resolver aquela dor para ela. E ela delega para você. Você cobra caro para isso, porque você vai colocar todo o seu tempo, você vai usar a sua expertise, suas habilidades, seu aprendizado de anos e anos no mercado, então você vai colocar tudo ali para resolver para a pessoa. E aí esse é o serviço padrão, né? Então por isso que o serviço já é por si só um high ticket, né? Você já tem que cobrar mais de R$1.000, pelo menos, né? Esse é o mínimo, realmente é o mínimo, porque tem curso que o pessoal também cobra R$1.000 e vende normal, porque é um curso completo e tal. Mas serviço você vai colocar o seu tempo ali, então é muito mais valioso. Próxima coisa, né? Escala. Você vai escalar o seu conhecimento. Um pouco diferente dos outros 6 aqui, mas é a mesma ideia. Então é basicamente você escalar no nível máximo o seu conhecimento com eventos, com grandes públicos, né? Eventos com muita gente ao mesmo tempo, né? De preferência. Você não vai conseguir escalar tanto se tiver pouca gente. E aí, um insight aqui, um bullet point, geralmente o tipo de produto mais rentável que um especialista pode vender. Esse, né, no caso, né? Palestras, no caso eu dei o exemplo só de palestras aqui, mas pode ter outras coisas, né? Geralmente o pessoal faz também aquelas calls fechadas, né? Aqueles workshops fechados no Zoom e tal, e cobram caro pra isso, pra ficar ali como se fosse uma palestra mesmo, né? A pessoa dando uma aulona gigante e no final abre pra perguntas e tudo mais. Como se fosse uma palestra, só que online, né? Você pode fazer isso também, é um pouco mais barato, tem que ser um pouco mais barato do que presencial, né? Aqui no caso eu coloquei 5 mil pra esse tipo de evento, mas esse aqui é o tipo de produto mais rentável que um especialista pode vender, até por isso é o tipo de produto com escala máxima do conhecimento. Por que ele é isso? Porque você fica ali 1 a 2 horas em pé entregando um conteúdo transformador para uma audiência extremamente qualificada. O que isso quer dizer? Vou explicar daqui a pouco. Ticket altíssimo porque o cliente compra você e não o conhecimento e muitos outros motivos. Por que a audiência é extremamente qualificada? Cara, as pessoas elas estão ali para te ouvir, irmão. Elas estão ali para ficar de 1 hora a 2 horas com você, te ouvindo falar sobre um tema que elas podem ter ou não interesse. Aqui eu tô focando em palestras que não necessariamente um dono de negócio comprou para, sei lá, motivar a equipe, né? Porque, obviamente, nesse caso, a equipe ela pode não ter interesse em te ouvir ali. Ela só quer, ir pra casa, tá ligado? Inclusive, né, às vezes as palestras elas são justamente colocadas nesse momento em que as pessoas vão embora. E aí elas ficam até mais tempo. Mas enfim, não tô falando disso. Tô falando de você vender uma palestra e as pessoas comprarem ingresso pra essa palestra. Então elas compraram, de fato, né? Elas estão ali, elas foram presencialmente, elas colocaram uma energia ali pra estar ali, certo? Ou seja, elas já são muito qualificadas pra comprar qualquer coisa de você. E aqui no caso, esses 5 mil aqui, eu
coloquei do ingresso, tá? Isso aqui não é um ingresso, porque o ingresso, obviamente, você vai colocar qualquer preço para pagar a porra da estrutura, né? Não consigo te dar um valor em média aqui, porque não tem como saber. Depende muito da estrutura, depende de onde você vai fazer, em que teatro você vai fazer, enfim. Aqui eu coloquei, no caso, o preço, esse aqui é o preço médio, mínimo, na verdade, que o contratante vai te pagar para você dar uma palestra, né? Quando você for um super especialista aí, porque depende disso também. Quanto mais especialista, quanto mais foda você for no seu mercado, obviamente, mais caro você vai cobrar uma palestra de 1 hora sua, de 1 hora e meia. E aí, por que é qualificada, né? Voltando. Porque a pessoa, ela pagou um ingressinho barato, né? Então, pensa que o contratante, ele te pagou, sei lá, 10 mil, 7 mil pra dar a palestra. Sendo iniciante ainda, tá? Sendo uma pessoa que não tem tanta autoridade. Não me dá hate aqui nos comentários, porque, porra, tô tentando fazer uma média aqui do mercado. A pessoa, ela pagou, então, uns R$50 no ingresso. Ela escolheu te ver, ela decidiu te ver. Eu gosto desse cara, eu gosto do conhecimento que ele me passa, eu gosto do jeito que ele fala, né? Porque pra ouvir uma palestra de uma pessoa por 2 horas, você tem que gostar de você, de fato, não só do que você tem de conhecimento. Tem que estar disposto a tirar um tempão do dia dela, porque ela vai precisar de transporte, né? Vai precisar ir de carro, ou de ônibus, ou de metrô, até o lugar, até o teatro. Então, já tem essa questão. E a pessoa tá muito qualificada, então, pegando todos esses pontos que eu falei aqui, pra comprar um outro produto seu. Ou seja, você consegue vender o que muita gente faz, né, no mercado, é vender mentoria nessas palestras. Então, o evento em si, ele é barato, o ingresso é barato, mas você consegue vender tanto produtos high ticket, quanto cursos, quanto treinamentos, mas geralmente o que o pessoal faz é vender mentoria mesmo, né? Porque você vai dar um conteúdo tão forte lá na palestra, tão específico, tão, tipo, direcionado para aquelas pessoas ali, realmente, porque as pessoas escolheram estar ali e pagaram para aquilo e tiraram tempo daquilo, e geralmente é de fim de semana ainda. Então, assim, cara, a pessoa tem que estar realmente disposta para isso. E aí, ela, né, é 2P para ela comprar uma outra coisa sua. Então, você vai lá e abre o carrinho, né, ou simplesmente faz a oferta de uma mentoria sua, que é um complemento, é o próximo passo da palestra. Claro que você precisa sempre ter essa conexão, né? O que você vai fazer? Tipo, eu falei de uma coisa aqui, e o próximo passo que a pessoa vai receber de resultado, a minha mentoria entrega esse próximo passo. Então, é basicamente isso. É uma coisa natural, né? Tem que ser natural. Se não for natural, vai ficar difícil de você vender. Certo? Então, cara, é isso. Esse é o framework que eu uso, esse é o método que eu uso, que eu acho que é bem... Eu tenho quase certeza que é o melhor método para você tanto criar conteúdo, tanto ter ideias de conteúdo para você fazer, para vender depois os seus produtos, quanto para você criar produtos realmente criativos, produtos diferentes, usando IA, usando Notion, usando qualquer coisa do tipo. Então, é uma coisa bem forte que você consegue fazer numa tarde aí que você pega, você consegue fazer todo esse mapeamento aqui para você, tá? Então, se você achou interessante essa ideia aqui das ferramentas, eu montei uma lista completa com os melhores formatos, que eu acho que são os melhores formatos para vender produtos que são diferentes de curso e de e-book, né? Que eu chamo de PDA, né? Produto digital aplicável, que é meio que um método que eu criei para criar produtos que são interessantes, que são desejáveis, que são escaláveis, que são bem melhores do que você simplesmente entrar no mercado e usar toda a sua energia para criar um curso que você não vai vender. Então, esses tipos de produtos que eu criei pro PDA, né, que são PDAs, eu acho que eles são muito mais viáveis de você conseguir vender eles, ainda mais hoje em dia, né? Por isso que eu coloquei que são as melhores oportunidades de produtos digitais, que são as ferramentas que dá para colocar IA, dá para colocar listas, dá para criar swap files, dá para criar templates, sistemas, micro SaaS, comunidade, enfim, é uma infinidade de coisas. E nessa lista que eu tô te falando, eu coloquei todos ali e eu estou sempre atualizando essa lista. Então, se você tiver interesse em saber como que tá, né, quantos formatos tem, inclusive, eu tenho até aqui, ó, que nesse momento eu tô terminando, tá? Tô terminando essa lista aqui. Não precisa se assustar com tudo isso aqui, né? Porque isso aqui são só os filtros que eu vou fazer, mas, por exemplo, o Swapfire. Eu tenho o Swapfire aqui e aí a estrutura, no geral, é o que é, porque alguém compraria, quando o formato faz sentido, 5 ideias para te inspirar. Então, aqui, qual que é a ideia, né? É eu te mostrar como que você pode criar, quais são os melhores formatos e como que você pode criar cada um deles do zero. Então, eu vou te mostrar também aqui o passo a passo para você criar, certo? Então, dá uma olhada se já tá aqui no link da descrição, porque, de novo, eu tô terminando esse produto, né? Então, pode não estar ainda se você estiver assistindo esse vídeo muito cedo, mas se já tiver, eu te recomendo muito de você dar uma olhadinha para ver se faz sentido para você já ter essa noção de quais produtos você criar para se diferenciar no seu mercado e para conseguir ganhar dinheiro na internet com produtos que sejam interessantes. Então, é isso. Eu vou deixar alguns vídeos aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que eles vão ser úteis para você. Então, tá aparecendo 2 vídeos aí, escolhe um e eu te vejo lá. Valeu, tamo junto.